Japão, 1960. Um rugido de motor que ecoaria para sempre no mundo em meio aos destroços pós-guerra. Ali nasceria uma grande esperança. Em um cenário de desolação e incertezas, onde as cinzas da guerra ainda pairavam sobre uma nação abatida, os japoneses buscavam se levantar. O Japão enfrentava uma crise profunda, suas cidades estavam em ruínas, sua economia estava em baixa como nunca, e a confiança do povo estava abalada. E toda essa situação se espalhava para além da política, sociedade, ia também afetando o mercado automotivo e o automobilismo. Mas algo precisava colocar o Japão de volta nos trilhos. Na mesma época, os europeus e americanos venciam todas as categorias do automobilismo possíveis, mas pegando todos de surpresa, eles ouviram um barulho de motor se aproximando pelo retrovisor, e o que estava por vir carregava a bandeira branca com um círculo vermelho. O som de seu motor ecoava como um grito de renascimento que chutaria a Lotus e seriam reconhecidos como matadores de Porsche, mostrando a todos que a esperança e confiança foram os ingredientes para construir um dos carros mais rápidos da história. Mas como foi que o icônico primeiro supercarro nasceu das cinzas? Como eles saíram das ruínas, da chacota, já que eram conhecidos na época por copiar os outros, a uma das fabricantes mais respeitadas do mundo? Você vai descobrir tudo isso, e já te adianto que o Toyota 2000 GT nos ensinou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a busca pela excelência e a redenção não devem descansar, pois elas podem transformar nações e indivíduos. Hoje, Toyota 2000 GT, o primeiro supercarro. Inimigos em seu território. Era maio de 1963. Mais de 2.000 fãs de automobilismo lotavam as arquibancadas do circuito de corrida recém-construído na cidade de Suzuka para testemunhar a história sendo escrita. Aquele seria o primeiro grande prêmio no Japão. E sim, eles chamavam outras corridas, mesmo não sendo Fórmula 1, de grandes prêmios. Os carros passavam em uma velocidade que os japoneses não tinham noção até então, deixando rastros de pneus e cheiro forte de gasolina. O vencedor daquela corrida foi Peter Warr, carregando uma Lotus 23, e o campeonato era de carros de turismo. Só que nenhum japonês esboçou um sinal de comemoração, muito menos de tristeza. O problema deles era: ninguém sabia para quem deveriam torcer. Ferraris, Porsches, Aston Martins, Lotus. Tinha muitos europeus, até americanos, mas não tinha um símbolo ou fabricante para carregar a bandeira japonesa. O grande problema era que o país não era apenas péssimo no mundo das altas velocidades, mas também não tinha um carro autoral, algo totalmente original e criado do zero. Praticamente todas as grandes fabricantes da época optavam por licenciar a produção e o trabalho já bem sucedido dos europeus. A grande maioria estava acomodada dessa forma, afinal, a população estava comprando e, melhor ainda, não reclamando. Alguns carros que eram populares naquele contexto eram Fiat 500, Mercedes 300 SL e, por último, mas não menos importante, o querido Fusca. Apesar dessa situação ser confortável para todo mundo, existiam alguns engenheiros de uma fabricante popular de carros que estavam dispostos a expulsar os inimigos do seu território. Nadando contra a maré de todos os seus concorrentes, a Toyota tinha um plano muito ousado: construir um veículo totalmente do zero, sem suportes, sem auxílios, totalmente original, um carro japonês. Mais do que isso, eles queriam estar naquele novo circuito de Suzuka, competindo junto com os europeus e americanos, e ser o representante do Japão com toda aquela população torcendo por eles. Mas aquela primeira corrida de carros de turismo, os engenheiros voltaram para a fábrica ansiosos para mostrar ao mundo o que eles eram capazes de fazer, e também ninguém desconfiava. Era uma oportunidade não só para colocar a Toyota no radar do mundo todo, mas também era uma chance para cada engenheiro ali ganhar a reputação que eles mereciam. Eles iriam criar um carro esportivo de classe mundial, que pudesse enfrentar o que os europeus e americanos tinham de melhor. Mas para entender o que causava tanta motivação nos encarregados da fabricante, precisamos voltar alguns anos antes, em uma época que a Toyota mastigava o pão que o diabo amassava. Quando se via a logo escrita Toyota em preto, todo mundo relacionava com uma empresa medíocre.
mediana, sem nada de extraordinário. Seus carros eram confiáveis como o Toyota Crown, mas o carro não tinha velocidade extrema como diferencial contra os fabricantes do resto do globo, cheios de potência. Tá, mas o sedã esportivo tinha um motor de apenas 1,5 litros e míseros 48 cavalos de potência. Em 1958, quando a fabricante tentou introduzir o modelo nos Estados Unidos, esperando chamar atenção com o seu nome e origem exótica, eles passaram vergonha. O Crown se tornou motivo de piada entre os americanos. Tudo era motivo de chacota, desde o design até a potência e confiabilidade. Um completo desastre. Para você ver o quão ruim iam as coisas, na campanha promocional que aconteceu para dirigirem o carro de Los Angeles a Nova York, o carro quebrou ainda em LA e a campanha precisou ser abortada. Em uma segunda tentativa, o trajeto era menor, de Los Angeles a São Francisco. Não trouxe problemas concluir aquele percurso, mas o Crown precisou voltar em cima de um guincho. O carro foi esmagado pela forte concorrência americana. A Ford tinha o forte e estiloso Thunderbird e a GM tinha o seu Corvette. Na Europa, a Aston Martin tinha o DB4. A Porsche tinha o lendário 911. Esses são apenas alguns dos rivais que a Toyota precisaria derrubar para ter sucesso com o seu tal carro sedã. Além de produzirem ótimos carros de passeio, todos esses fabricantes tinham modelos que ganhavam relevância no cenário de corridas de Gran Turismo. Com isso, eles atraíam a atenção do público e, consequentemente, impulsionavam suas vendas. Não pense que as outras fabricantes japonesas estavam totalmente dispersas. No mesmo período que a Toyota planejava algo, os engenheiros da fabricante de motocicletas, a Yamaha, sentavam-se de um lado da mesa, enquanto do outro lado estavam representantes da Nissan. O motivo? Eles projetaram um protótipo de um grande e elegante carro de turismo, que prometia superar os carros esportivos do mundo inteiro naquele momento. As reuniões foram um sucesso. Eles tinham até o nome para o projeto. O carro seria o A550X, mas nos 45 do segundo tempo, a Nissan desistiu. Eles disseram que não precisavam da ajuda da Yamaha para criar algo naquele estilo. Então, eles pausaram o projeto e voltaram as suas atenções para o Silvia Coupé, que eles lançariam 2 anos depois, em 65, o que se mostrou um dos maiores erros da história da fabricante e uma das maiores oportunidades para outros. O projeto do A550X ainda pertencia à Yamaha, então eles resolveram buscar um novo parceiro, o que eventualmente acabou sendo uma das melhores decisões da história do automobilismo. Bom, e aí eles bateram lá na porta da Toyota, e eu aposto que desde sempre seus pais te ensinaram que a união faz a força. Bater na porta da fabricante, conhecida por ser extremamente conservadora, não era o plano A da Yamaha, mas era melhor do que deixar o projeto cair no esquecimento. Junto disso, disposta a mudar a sua imagem no mercado, a Toyota concordou em participar daquele trabalho. Para tornar tudo ainda mais fácil, já depois do acordo entre as duas fabricantes, uma equipe da elite do automobilismo e com muita experiência se juntou a eles para participar do A550X, que agora seria chamado de 280A. Um cara chamado Jiro Kono, que era o gerente de corridas da Toyota, virou líder do projeto. Satoru Nozaki cuidaria do que ele entendia também de melhor, o design. No motor e chassi, as duas fabricantes selecionaram os melhores engenheiros que tinham e colocaram para jogo. Antes de iniciar a produção de fato, eles tinham uma visão bem nítida do que queriam criar. Seu carro teria que ser mais elegante e ágil do que os esportivos mais populares naquela época, sendo eles o Jaguar E-Type e o Lotus Elan. O E-Type era equipado com um motor central dianteiro de 3,8 litros e batia cerca de 240 km por hora. Dizem que, em seu lançamento, Enzo Ferrari teria dito que aquele carro era até então o carro mais bonito já feito. Já o Lotus Elan tinha uma tração traseira e possuía um motor de apenas 1,6 litros, mas era conhecido por estar cheio de tecnologias raras para aquela época, como freios a disco e suspensão independente nas 4 rodas. Eles queriam construir um coupé que fosse prático, de alto desempenho, capaz de ser usado no dia a dia, mas também que, com um pouco mais de veneno, fosse capaz de dominar as pistas de corrida. E embora fosse de se admirar os resultados que o E-Type e o Elan tinham, a Toyota não iria aceitar copiar os europeus mais uma vez. Eles estavam comprometidos a assumir os riscos de criar uma obra-prima do zero. Tá aqui, ó. A equipe da Toyota seria responsável pelo layout geral e design do carro,
enquanto a equipe da Yamaha, sob a direção da Toyota, cuidaria do desempenho e do design detalhado do corpo e do chassi do carro. A equipe, depois de montada, tinha uma idade média de 30 anos. Esses jovens engenheiros ainda tinham muito a provar. No entanto, eles compensaram a falta de experiência com um espírito inovador para criar algo verdadeiramente fora da caixa. A pressão sobre a equipe era imensa, mas a criatividade desses caras seria colocado a jogo. Não apenas era tentador fazer algo que ninguém no país havia feito antes, mas a Toyota também havia estabelecido um prazo apertado para sua equipe, com os olhos firmemente voltados para fazer sucesso no Salão de Automóvel de Tóquio de 65. Isso significava que eles tinham apenas 11 meses para desenvolver o projeto. Esse tempo para criar um carro simples já seria muito apertado. Agora imagina para criar um esportivo que quase ninguém ali tinha experiência suficiente. Era uma verdadeira guerra contra o tempo. Tá, só que na hora de colocar a mão na massa, talvez eles tenham começado pela parte mais difícil e complicada do projeto: o motor. Eles pegaram o motor de 6 cilindros em linha de 2.000 cilindradas do Crown e desmontaram inteiro. A ideia era manter os 6 cilindros e converter a potência para 150 cavalos, praticamente triplicar. Os recursos da Yamaha nas motocicletas foram passados para os encarregados da Toyota, e eles tinham o primeiro protótipo do motor 280A. Para o capô e porta-malas, a Yamaha emprestou algumas técnicas que eram usadas em sua linha de barcos de luxo. Grande parte dos componentes internos foram feitos em madeira natural, o que fazia o seu interior ser muito quente. O painel foi projetado para que o motorista sentisse que estava guiando um Boeing. A estrutura mais baixa do carro foi criada em uma estrutura em forma de X, o que passava a sensação de conforto e espaço dentro do 280A. Ah, e um detalhe, nada de máquinas. Grande parte da sua fabricação foi feita minuciosamente à mão. E assim, conforme 11 meses se passavam, muito trabalho, a tal equipe operou um milagre. E esse milagre reuniria algo extraordinário. O que nasceu ali mudaria tudo, o chamado 2000 GT. Bem-vindos ao Tokyo Motor Show de 1965. Nesse evento foram apresentadas algumas boas novidades, entre eles o Nissan President e o Nissan New Cedric. Mas tinha outra coisa que estava tirando o foco dos japoneses dos lançamentos da Nissan: um Toyota 2000 GT branco. Um cupê de alumínio na cor branca era o centro das atenções. A elite japonesa inteira se reuniu em volta do modelo, na esperança de poder comprar um desses já no próximo ano, já que o sucesso era visível para eles. Para ajudar na divulgação e vendas do novo esportivo da Toyota, o marketing da fabricante planejou várias táticas promocionais para colocar o modelo no topo do pódio de vendas. Com muito menos esforço do que tinham feito anteriormente com o Crown nos Estados Unidos, todas as estratégias de vendas estavam funcionando muito bem. As vendas fluíam, o dinheiro entrava, mas ainda faltava algo. A Toyota iria em busca das vendas fora do Japão, e eles já tinham um lugar perfeito em mente para furar essa bolha. 2 anos antes, em 64, o Instituto de Pesquisa Automotiva Japonesa inaugurou um circuito de 5,5 quilômetros no nordeste de Tóquio, a pista de testes de Yatabe. O lugar acabou sendo ideal para que o 2000 GT mostrasse todo o seu potencial na prática. O carro batia 160 km por hora ainda na terceira marcha, sendo empurrado pela evolução do motor do enxuto Crown. Sua velocidade máxima era de 218 km e tinha um 0 a 100 de 8,6 segundos. Hoje em dia não parece nada demais, eu sei, mas lembre-se, estamos há quase 60 anos atrás. Até para os entusiastas mais casuais, o 2000 GT era um sonho de pilotagem. Além de ser super confiável, era resistente. Em uma corrida de 72 horas, que aconteceu no circuito de Yatabe, uma versão um pouco modificada do 2000 quebrou 13 recordes internacionais de velocidade e resistência. O carro teve uma média de velocidade impressionante, ficando 3 dias seguidos na média de 200 km por hora. Esses recordes não pertenciam a qualquer um. Quem mantinha o topo do pódio era o rei das pistas, o Porsche 911. Esses grandes resultados foram um choque até para os caras que trabalharam os 11 meses no carro. Cada peça extraída de motos, barcos e trabalho braçal foram compensados. O resultado dos japoneses incomodou demais a Porsche, que trouxe para pistas o 911 mecanicamente alterado, com um único propósito: recuperar o reinado. Enquanto os alemães se dobravam para voltar ao topo, a Toyota colhia os frutos,
E um dos resultados mais expressivos daquele carro foi nas 24 horas de Fuji, de 1967. O time talentoso de pilotos era liderado pela joia japonesa Hiroshi Fuchida. O 2000 GT foi o mais durável, rápido e estável. Então, obviamente, foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada naquela corrida. Na prova de 1000 km de Suzuka, seu desempenho também foi fenomenal e dominante. O 2000 GT mais uma vez provou seu valor na pista, entregando uma exibição magistral de velocidade e agilidade ao navegar pelas curvas desafiadoras do circuito de Suzuka. O carro também foi inscrito no terceiro Grande Prêmio do Japão, onde terminou em terceiro lugar. A sua performance, já consolidada, atravessava as fronteiras. No mesmo período, o 2000 GT foi inscrito na competição da SCCA pelo lendário piloto Carroll Shelby. Agora o embate seria diretamente contra os chefões 911 e Lotus Elan. Shelby adicionou um tempero ao 2000 GT. Além de dar uma enxugada no peso do carro e diminuir o centro de gravidade, Shelby não era um cara de errar a mão em carros, e não seria dessa vez com o esportivo da Toyota. No SCCA de 68, o 2000 GT registrou várias vitórias e pódiums. Foi um baque absurdo que atingiu em cheio as dominantes Porsche, Lotus e Jaguar. Do triunfo mundo afora e a reputação crescendo, você deve estar se perguntando como é que essa fera chegou em massa ao mercado automotivo. Voltando para a fábrica com vários troféus e pódiums, os japoneses precisavam fazer do 2000 GT também um carro comercial. Apesar de tecnicamente colocar os carros em produção em massa, cada veículo foi montado à mão, com engenheiros seguindo um processo de tentativa e erro para otimizar os componentes. Além disso, os carros também foram submetidos a padrões de inspeção extremamente rigorosos, com alguns modelos notavelmente rejeitados por terem apenas limpadores de para-brisas barulhentos. Pois é, eles estavam realmente muito rigorosos no processo de desenvolvimento do carro. Apesar do primeiro modelo ter sido feito em 67, o processo foi bem demorado e metódico. Juntando isso aos rígidos padrões de desenvolvimento da própria Toyota, o preço do esportivo passava de $7.000 na época, o que ultrapassava o valor de todos os seus concorrentes. O plano inicial era de produzir cerca de 1000 modelos do 2000 GT, mas no fim das contas a Toyota só conseguiu construir cerca de 350 modelos antes de pausarem a fabricação, o que torna ele muito raro. Embora a pouca produção tenha limitado a popularidade do considerado primeiro supercarro japonês, a sua boa fama perdurou por muitos anos, sendo até peça-chave no filme 007. Um mês após o seu lançamento, o modelo já estrelava no 007, Só se vive duas vezes. E você reparou alguma diferença nesse Toyota do filme? Bom, o carro era tão baixo que Sean Connery, o ator que interpretava James Bond, tinha dificuldade de entrar no esportivo, já que ele tinha 1,88 metros de altura. Como resultado, a Toyota transformou 2 de seus modelos de produção em conversíveis para uso exclusivo nas filmagens. O trabalho foi concluído rapidamente, em apenas 2 semanas, com as arestas ásperas disfarçadas pelo uso de uma capota preta. O filme marcou oficialmente a chegada do Japão à cena global de carros esportivos. Para eles, o fato de o 2000 GT ser dirigido por uma mulher na inteligência japonesa, uma mulher que realmente salva James Bond, se torna motivo de orgulho nacional. E óbvio que nos Estados Unidos o carro foi lançado com muito mais prestígio e respeito, muito mais do que aquela primeira vez naquela tentativa frustrada com o Crown. Apenas 15% dos 350 modelos criados atravessaram o mar, mas rapidamente se tornaram alguns dos carros mais cobiçados do mercado. Em um artigo de uma edição de 1967 da revista Road and Track, um jornalista que teve a oportunidade de dirigir um carro disse que o 2000 GT seria um concorrente digno para o Porsche 911, não apenas por sua velocidade, mas também por seus interiores luxuosos e manuseio espetacular. Infelizmente, em 1970, o 2000 GT saiu oficialmente de produção. O livro de sua história, que merecia vários capítulos, teve poucas páginas, mas muito reconhecimento, e foi peça-chave para o futuro do Japão no mundo dos carros. Tudo que é escasso e tem difícil acesso se torna valioso, e não foi diferente com o supercarro japonês. Estima-se que o 2000 GT seja atualmente um dos carros japoneses mais caros disponíveis no mercado, com um preço médio de $1,1 milhão. E tem mais, aqueles que foram construídos e utilizados por Carroll Shelby
para os triunfos nas pistas americanas valem mais que o dobro disso, podendo chegar a 2,5 milhões de dólares. Vendo o que a Toyota é hoje, é até difícil imaginar como eles eram vistos naquela época, sendo uma pequena fabricante surpreendendo os gigantes no mercado automotivo com 350 esportivos do mais alto calibre, os mais rápidos do mundo. Tudo que você conhece de Toyota, Corolla, Prius, Supra, tudo é resultado dos 11 meses de trabalho braçal dos engenheiros lá nos anos 60. Isso significa que, a qualquer momento, uma nova fabricante pode chegar com os pés na porta e desafiar as centenárias. E outro fato curioso é que, se tornar extremamente valioso após aparecer em Hollywood, não foi a primeira e única vez. A Toyota é sempre cirúrgica nesse quesito. Nos anos 2000, ela voltou ao holofote com outro clássico, esse polêmico que gera debates até hoje. O Toyota Supra era o maior sonho de consumo dos jovens e entusiastas, graças à sua aparição em Velozes e Furiosos, em 2003. Mas tem um problema nisso. O esportivo foi lançado no começo dos anos 90 e antes do filme, o carro empoeirava na loja da fabricante. Mas será que todo o sucesso do Supra se deve ao cinema e à indústria? Bom, nesse vídeo que já está passando na sua tela, você vai entender toda a história desse ícone. E mais, vai entender tudo o que fez ele ir do céu ao inferno. Se ajeita aí no sofá ou na cama que eu te vejo em 5 segundos.